O novo reajuste no preço dos combustíveis mandou alertas, disparou alertas para o governo Bolsonaro, e não apenas para o governo Bolsonaro, mas também para o cidadão brasileiro médio que está sendo castigado pela crise econômica, pela inflação, pela perda de poder de compra, pela preocupação com o futuro e, em alguns casos extremos, infelizmente, pela fome de novo. Então o que a gente percebe aqui é que a questão econômica está agora realmente preocupando o Bolsonaro, porque isso, não porque ele de fato se preocupe com a economia ou com os brasileiros, mas porque isso pode afetar a sua chance de reeleição. Então hoje eu quero falar sobre isso aqui, mas antes já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, um bom sábado para você e também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho porque é muito importante para ajudar no engajamento do canal aqui. Então, qual é a história, Eu comentei esses dias aqui com vocês sobre uma entrevista que o Bolsonaro deu para Leda Nagli, jornalista que tem um canal no YouTube, e ele nessa entrevista falou coisas horrendas sobre o Dom Phillips, sobre o Bruno Pereira, o jornalista e o indigenista que estavam na Amazônia e foram assassinados lá, Falei sobre essa história, e essa entrevista foi toda pavorosa. Só que o que você percebe nessa entrevista foi que a questão econômica está realmente preocupando o Bolsonaro. Porque assim, olha, a gente fala geralmente aqui sobre ideologias, sobre o pensamento, sobre o discurso da extrema-direita. É o que a gente aborda nesse canal. Eu raramente falo de economia porque não é o meu assunto, não é a minha área, não é aquilo que eu domino. Mas a ideologia, ela ajuda a mobilizar as bases bolsonaristas. É o que mantém a coesão com a base bolsonarista, que ainda está no patamar de 20 e poucos por cento. Então, assim, se você olha as pesquisas, ele tem ali 27%, 30% às vezes, é a base fanatizada, ideologizada do Bolsonaro. É isso que mantém e suporta o bolsonarismo. É a ideologia, é a noção de um enfrentamento contra os comunistas, é o enfrentamento à ditadura gaysista, é o escola sem partido, é uma madeira de piroca, é o kit gay, é a agenda ideológica. É isso que mantém uma parte dos evangélicos, uma parte dos conservadores, a boa parte dos fascistas brasileiros unificados em torno do Bolsonaro. Porém, só a pauta ideológica tem limites também. Porque você pode enganar, ou você pode convencer, ou você pode fazer lavagem cerebral com um grupo específico, mas você não pode enganar toda a população brasileira. Então o que acontece nesse momento é a percepção de muita gente, a sensação concreta, a vivência da crise. Então as pessoas percebem que o negócio está complicado e que a culpa é do Bolsonaro. E aí entra um grande aspecto, que é talvez o maior talento do Bolsonaro, que é de terceirizar a culpa. Nessa entrevista que ele dá para Leda Nagli, ele fala muito sobre a pandemia, sobre o fique em casa, e depois a gente pensa na economia. E a gente tem que entender que o Brasil foi na contramão do mundo em termos de combate à pandemia. Muitas consequências econômicas agora a gente pode dizer que são derivadas do modo como o governo lidou com a pandemia, deixando as coisas ao Deus dará. Então, assim, como não houve um esforço coordenado, a recuperação econômica seria muito mais complicada do que outros países que fecharam as portas, controlaram o pico da pandemia, reabriram, fecharam de novo. Então, assim, alguns países que lidaram desse modo conseguiram voltar e recuperar o seu estado anterior muito rapidamente, enquanto que o Brasil está amargando agora uma crise profunda e que tende a se acentuar. E nesse sentido, o Bolsonaro sabe que essa fatia central, essa meiola central de eleitores indecisos ou oscilantes, que às vezes votam para a esquerda, às vezes votam para a direita, que essa fatia central aí está sentindo no bolso o peso da crise econômica, da inflação e agora, esse reajuste do combustível que afeta a vida de todo mundo. Afeta a vida de quem tem carro, afeta a vida de quem trabalha com carro, afeta a vida de caminhoneiros que já estão insatisfeitos com o Bolsonaro. Então, assim, esse tipo de situação agora, essa tempestade perfeita contra o Bolsonaro, leva o governo a adotar uma estratégia de culpar agora a Petrobras. Então, assim, eles vão tentar direcionar a culpa, não é o governo, não sou eu, o Bolsonaro, fazendo cagada, é a Petrobras. Eles fazem sempre isso. Na pandemia, não é o governo federal que está cometendo erros, são as prefeituras e estados. Não é culpa do governo que tem tal coisa, é o PT durante a gestão. Então, assim, ele sempre vai transferir a culpa para alguém. Ele nunca vai assumir que ele errou, ele nunca vai assumir que ele fez alguma coisa equivocada, ele nunca vai assumir que ele é um incompetente, ele nunca vai assumir que ele não sabe o que faz. Porque é o modo como ele opera. Isso funciona na base ideológica, porque a base ideológica compra os discursos que vem do topo, Vem uma mensagem unificada e essa base aqui compra. Só que não cola tão bem assim para o resto da população, que já está emputecida. A gente volta naquela frase famosa, It's the economy, stupid. É a economia, seu idiota. Porque é isso. Quando o impacto real no bolso das pessoas começa a gritar, aí sim elas simplesmente já não tem mais como se apegar, se agarrar a um discurso moralizante, a um discurso, de um falso cristianismo, a um discurso, com base em ideias esdrúxulas conspiratórias do bolsonarismo. Elas vão tentar agora se calcar com base em coisas concretas, Comprar gás, abastecer o carro, comprar comida, comprar carne, coisa que é difícil.
E daí eu quero aproveitar, a gente está falando sobre isso, né, e mencionar aqui uma reportagem que eu li algum tempo atrás e que faz tempo que eu quero voltar aqui e falar sobre ela, que é uma reportagem do ano passado, inclusive, que ajuda a compreender em termos de desigualdade social no Brasil, né. A reportagem se chama Calculadora de Renda. 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500. Confira sua posição na lista. E aqui nessa reportagem do UOL eles analisam aqui qual é a renda do top 1% do Brasil, qual é a renda do top 5%, qual é a renda da maioria dos brasileiros. Então, assim, só para você ter uma ideia aqui, né, só para você olhar esses dados aqui, a renda mensal média de quem está entre os 5% mais ricos no Brasil é de R$ 10.313. O corte para estar no 1% mais rico no Brasil, com renda média superior a 99% da população brasileira adulta, é de R$ 28.659. E daí, a base da pirâmide é relativamente homogênea. 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.500 por mês. E 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, a gente fala aqui de uma porção gigantesca da população brasileira que ganha até R$ 1.800 mais ou menos. Então imagine o custo, né? Imagino que vocês saibam também, inclusive, né? Muitos de vocês estão sentindo isso. O custo que essa inflação e que esses aumentos de preços tem no seu bolso. E como aquilo que você pode ir no mercado comprar já não é mais o que você comprava no passado. E as pessoas vão atribuir naturalmente a culpa a alguém. E a culpa é do Bolsonaro. Tanto que você tem visto, né, algumas pessoas que vão no mercado com um adesivo lá e põem a culpa é do Bolsonaro. Porque de fato é o governo, é o modo como ele tem lidado com as coisas, é a incapacidade dele de gerenciar crises e de criar crises novas também. Porque esse é outro aspecto, né? Não é apenas um governo que é péssimo em lidar com os problemas, ele cria novos problemas. Então o fato é que o buraco é bem profundo e ele sabe que as coisas estão complicando para ele. Ele sabe que essa crise agora vai sim impactar de maneira profunda a possibilidade de reeleição dele, que já é pequena porque ele já encolheu bastante nas pesquisas, e aparentemente ele já atingiu seu teto de popularidade, ele já atingiu seu máximo de intenção de votos e não vai crescer muito mais do que isso. Claro que no segundo turno, caso venha acontecer, ele vai ter um aumento aqui porque vai vir outras forças, né? A terceira via, por exemplo, vai migrar para o Bolsonaro, não vai para o Lula. Então a gente pode imaginar aí que o Bolsonaro já atingiu seu patamar máximo de radicais, de fundamentalistas, então não vai aumentar muito mais do que isso. E essa questão econômica agora se torna a questão preponderante para o Bolsonaro. O modo como ele vai lidar agora nos próximos meses, que tem pouca margem de manobra, inclusive, o modo como ele vai lidar com isso nos próximos meses pode sim impactar drasticamente nas intenções de voto dele, no modo como ele vai ser visto pela população e como ele vai ser chutado do governo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí. Primeiro sobre o reajuste de preços, né? Mais o impacto no bolso dos brasileiros. Como se percebe isso? Como tem sido para você? Me diga aí no comentário como tem sido para você agora lidar com a inflação, lidar com a crise, lidar com os reajustes de preço. Como é que tem impactado no seu orçamento mensal aí? Diga no comentário. E se você acha, né, se você percebe que isso tem preocupado o Bolsonaro e que pode sim minar ou acabar de vez com as chances de reeleição do Bolsonaro, porque não tem para onde ele crescer mais. A população está insatisfeita, isso vai levando a uma revolta, isso vai levando a uma busca por alternativas, muitas vezes de esquerda. Então, assim, é importante que candidatos de esquerda agora, sabe, falem com essa demografia que está se sentindo fragilizada. Então, o que vocês pensam aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já?
Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do segundo lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.